Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celestial, chegamos à Tua presença com gratidão em nossos corações, porque Tu nos deste a Tua palavra, da qual queremos tirar as lições que precisamos para a nossa vida. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que aqui vamos ler e estudar seja para a Tua honra e glória. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando eu saí do hotel, eu fiz um erro. Eu te confessei para o pastor. Eu tinha deixado a minha Bíblia em cima da mesa e falta alguma coisa e saímos. Eu cheguei aqui, eu deixei minha Bíblia lá, eu estou com a Bíblia emprestada e a minha memória na Bíblia é geográfica, então está ali. Em Atos dos Apóstolos, tem um texto que fala que a palavra do Senhor crescia. Vocês vão procurando aqui, a palavra do Senhor crescia. Isso aparece 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Quem achar aí, diz onde é que está escrito e me fala, que aí eu vou achar aqui nessa Bíblia que está organizada com notas no lado e tal, eu me perco nessa localização, não consigo decorar tanto número assim. A palavra do Senhor crescia. Alguém já achou? 12, 24. Vamos olhar 12, 24. Onde é que aparece a terceira vez? Tá, vamos olhar 12, 24. 12, 24. E a palavra do Senhor crescia. Tá? Vamos ficar nesse. Aparece 3 vezes. Vamos pensar se o evangelista Lucas, que escreveu esse livro, vamos pensar se ele estava mais ou menos certo da cabeça, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu esse texto. Como é que a palavra cresce? Que negócio é esse, pastor? Que a palavra do Senhor crescia. Hoje em dia, tem muito pai, muita mãe, que quando o filhinho aí de 3 anos, 2 anos, começa a incomodar muito, eles estão num lugar, eles passam para ele um tablet ou um celular para ele ficar olhando história. E a criança, quando se acostuma nessa idade, ele sabe passar assim, o dedo na tela para trocar as coisas. E ele faz uma outra coisa na tela, assim, com os 2 dedinhos, ele abre os dedinhos. Para que abre assim, quando abre na tela, faz isso? Para expandir, né? E se ele faz isso no texto, a palavra, é isso que é. Eu sempre lembro disso, que uma vez uma criança recebeu uma Bíblia para criança, uma Bíblia de papel para criança. Ele era pequenininho, ele pegou aquela Bíblia como um brinquedinho, pegou na capa e começou a querer ver se aumentava a imagem. E não aumentava, né? E ele com os dedinhos assim, um pequenininho. Quando Lucas escreveu que a palavra do Senhor crescia, não era essa a ideia dele. Não era que a fonte da Bíblia fosse maior. O que ele queria dizer com a palavra de Deus crescia? Crescia. E se a gente olha nos 3 textos, Lucas 6, 12, 7 e 19. Se ele olha nesses 3 textos, quando fala que a palavra crescia, ele estava dizendo que a igreja crescia. Entenderam? A palavra cresce quando a igreja cresce.
Como é que fica essa relação? O que vem primeiro? O que vem primeiro? Vem a palavra ou a igreja? O que vem primeiro? É muito curioso isso. Uma vez lá na Sociedade Bíblica no Brasil, veio um pastor me visitar, e o pastor disse, olha, a nossa igreja está crescendo muito, e agora, então, com tanto membro novo na igreja, o senhor vai vender muito a Bíblia. Está certo isso? Quando a igreja cresce, ela vai querer Bíblia e vai querer... A palavra cresce, é isso? Ou é o contrário? Quando a igreja distribui muita palavra, a igreja cresce. É assim que funciona. Não é a mesma coisa do que o que vem antes, aquela pergunta filosófica, assim, bem comum. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Vocês já ouviram isso, né? Não é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus chegou na China, ela já estava na China, na Coreia. A Coreia é uma península que tem ligação com a China. A Coreia do Sul hoje não consegue ir para a China por terra, porque tem a Coreia do Norte que impede, mas ali tem ligação com a China. Da Coreia iam comerciantes comprar coisas na China, e aí eles voltavam para a península deles, para a terra deles. E numa dessas viagens, eles encontraram cristãos lá que lhe passaram para esses comerciantes Bíblias. E eles levaram as Bíblias para a Coreia. Até aquele momento não tinha nenhum missionário viajado e encontrado a Coreia ainda. A Coreia não tinha cristãos. E aquelas Bíblias chegaram à Coreia. E aquelas pessoas começaram a ler o que estava nas Bíblias, e começaram a aplicar aquilo na sua vida, e tinham um conhecimento bastante bom da palavra de Deus, e procuravam aplicar isso do jeito que conseguiam entender a vida deles. Tempos depois chegaram os missionários, sabendo que ali ainda não tinha chegado missionário, eles chegaram, e a surpresa deles foi que encontraram cristãos na Coreia. Por quê? Porque a palavra de Deus cresceu na Coreia. É assim que funciona o crescimento da igreja. Quanto mais a palavra de Deus é ensinada, é pregada, distribuída, tanto mais a igreja cresce. Vejam o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na história de Pentecostes. O que aconteceu ali? Havia Jesus subido ao céu, e aí, 10 dias depois, estavam os cristãos reunidos, e aí naquela sala apareceram como que chamas de fogo sobre a cabeça, um vento impetuoso, barulhão de vento forte, e o apóstolo Pedro começou a falar. Se a gente olha o sermão do apóstolo Pedro, o que tinha de tão especial no sermão do apóstolo Pedro? Pedro citava o Antigo Testamento, citava a Bíblia. E disse, isso foi prometido, e apontava para Cristo. Isso aconteceu e apontava para Cristo. E aquela palavra ensinada ali, com a bênção, com a orientação do Espírito Santo, fez com que naquele dia houvesse quase 3.000 conversões. Em torno de 3.000 conversões. A palavra de Deus crescia. A igreja crescia. E aí quando a igreja ia para outros lugares, porque ali começou o desenvolvimento da igreja, foi para Antioquia, foi para outros lugares, o livro de Atos começa a mostrar que cada vez que chegavam em outro lugar, descia o Espírito Santo, a pregação da palavra era feita, e aí começa a palavra de Deus crescia.
a palavra de Deus crescia. E a palavra de Deus aqui, o Atos 12, é onde eu queria que vocês dessem atenção especial, e lá no versículo 18, ele diz assim: e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. O que era mandou-os justiçar? Matar. Deixou os prisioneiros fugir, seriam mortos. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo amizade de Plácido, que era o camarista do rei, pediram paz, enquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. Isso era uma cena política. Herodes era o rei, todo-poderoso. E eles identificaram o rei com a voz de Deus. É voz de Deus e não de homens. E o rei ficou feliz. Ele achou que agora o povo achava que ele era o máximo. E aí, no mesmo instante, feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Qual foi o grande erro de Herodes? Descrente ele já era antes, ele nunca foi crente. O grande erro de Herodes é que ele se encheu de orgulho e achou que ele era igual ou superior a Deus. Olha que coisa. E aí Deus o feriu. E ele morreu de uma maneira vil. E aí, logo depois disso, diz, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, e aí a história da missão ali continua. Que lição a gente pode tirar para a nossa vida? O que a gente pode aprender dessa história? Qual é uma atitude que o cristão deve ter no serviço a Deus? Humildade, exatamente. Humildade. É interessante essa coisa de humildade hoje na Igreja de Deus, não é interessante? Porque por vezes parece que há uma disputa de quem é o mais importante, quem é o que aparece mais. E aparecem títulos cada vez mais gloriosos e mais gloriosos, não são aqueles títulos bíblicos. Ainda não apareceu um vice-deus. É muito curioso isso. E Deus quer que os seus servos sejam humildes. Os servos são ministros. E ministro não é um termo de glória, nós vimos durante o seminário, ministro é um termo de serviço. É aquele que serve, e ele serve a palavra de Deus. Por isso que quem cresce não é o ministério, não é o ministro, é a palavra de Deus que crescia. Não é bonito isso? Não é bonito isso? A palavra de Deus cresce. A palavra de Deus cresce. Querem o segredo do crescimento da igreja? Entrega a palavra para as pessoas, serve a palavra para as pessoas.
quanto mais servir a palavra de Deus, mais a igreja vai crescer, porque ela cresce assim. Esse é o grande segredo. Não está em metodologias de trabalho. Não está fazendo assim dá certo. Não, prega a palavra, distribui a palavra. Porque a palavra é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O pastor contou aí hoje, eu agradeço muito pelas Bíblias em braille que vocês deram, vocês não sabem como isso ajuda. Lá em Guiné-Bissau, foi o dia que, na ocasião que inaugurou a CPAD, nós estávamos lá, em Guiné-Bissau. E aí nós tivemos uma cerimônia, lá tem uma sociedade bíblica muito jovem, 3 anos apenas na cidade. Tem um funcionário e meio, que ele trabalha só meio turno. E um de turno completo, então 1,5, toda a sociedade bíblica tem. Está começando o trabalho. E a gente pensando como é que a gente pode ajudar para o trabalho bíblico crescer naquele país. E aí nos deu a ideia, vamos entregar Bíblias em braille para aquele país. Mas por que Bíblias em braille? Vocês sabem que hoje em dia a Bíblia ela é muito combatida, não é? Em tudo que é lugar. Se vocês pensam aqui na América, tem leis aqui querendo proibir a Bíblia. Não tem leis em estados querendo proibir a Bíblia? Se fala mal da Bíblia. Se vocês vão lá no Brasil e a gente manda um press release, uma nota de imprensa, dizendo lançamos uma Bíblia nova com esse tema, ninguém publica nada, ou se publica é uma crítica. Se a gente manda para a grande imprensa uma nota, vai sair uma Bíblia na linguagem indígena, eles dizem, que negócio é esse de tirar a cultura dos nossos índios? E ao mesmo tempo colocam a televisão lá com antena solar, e aí isso não muda a cultura deles. É curioso, mas os missionários não devem entrar. Em todo que é lugar no mundo é mais ou menos a mesma história. Agora, se você entrega uma Bíblia em braille, braille é uma Bíblia em branco com pontinhos em alto relevo que o cego lê com a ponta dos dedos. É o único jeito que um cego consegue ler a Bíblia. E quando você entrega uma Bíblia em braille, o cego aprende a ler na Bíblia em braille, porque ele não tem muito outro livro. E ele entra em contato com a história da humanidade, porque ele aprende em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. E que ele fez o homem e a mulher, e que ele lhes deu poder para se multiplicarem e deveriam cuidar do universo. Pois bem, o cego aprende isso com o braille. Quando nós no Brasil lançamos no ano 2000 a Bíblia em braille, a primeira que saiu da gráfica braille, da imprensa braille, uma cega que falou na cerimônia disse, para nós cegos, ter a Bíblia em braille é uma questão de cidadania. Eu estava sentado, eu pensei, o que eu conhecia a cega, Paulinha, chamava carinhosamente. Paulinha hoje está com mais de 60 anos e continua sendo Paulinha. De que a Paulinha está dizendo? Questão de cidadania. Ter a Bíblia em braille. E aí ela continuou dizendo, é o seguinte, vocês que enxergam, vocês dizem que a Bíblia é o livro mais traduzido, mais distribuído no mundo inteiro. E nós cegos não tínhamos o direito de ler esse livro e ver que livro é esse. Agora, publicando a Bíblia em braille, nós temos esse direito de cidadãos de saber o que vocês estão falando. De poder tirar a prova do que vocês estão falando, para ver se esse livro é importante ou não. Um direito humano ter a Bíblia. Se é para o cego, é para os outros também.
E aí nós pensamos, lá no Guiné-Bissau, e em qualquer parte do mundo, ninguém vai falar contra uma Bíblia em Braille. Não é assim? Porque vai falar contra o cego. Perceberam? O direito do cego de ler a Bíblia. Está tirando o direito do cego. Ninguém vai fazer isso. Pensando, será uma excelente oportunidade para entregar para o governo. E aí falamos com o embaixador de Guiné-Bissau no Brasil, falamos com ele em Brasília, eu fui visitá-lo. Entregamos a ele uma carta ao presidente de Guiné-Bissau, dizendo que nós iríamos fazer a entrega. Enviamos 5 Bíblias em Braille, doadas como essas que vocês doam, elas vão doadas para outros cegos. E dissemos, ponham na biblioteca pública. E aí fomos fazer a entrega. Estava lá o secretário de Cultura do país. E me impressionou o que o secretário falou. O secretário disse assim, vocês sabem, e o governo esse que está terminando não foi reeleito, vocês sabem que nós estamos saindo do governo, dizer, vai entrar outro governo, outro partido ganhou a eleição lá. Aí ele disse, no entanto, no tempo que a gente esteve no governo, nós recebemos muitas doações de vários países do mundo. Grandes doações até em dinheiro para combater o tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de crianças, tráfico sexual. Todas as coisas ruins que tem, nos mandam dinheiro para a gente evitar aqui no nosso país. Ele disse, todas essas doações são muito mais valiosas do que a Bíblia em Braille em valores. Mas elas não provocam uma mudança na vida de ninguém, às vezes trazem mais problemas do que tínhamos antes. Porque vocês sabem, o amor ao dinheiro é a raiz do quê? É curioso, né? Isso agora, o que vocês estão trazendo hoje, essas Bíblias, é o melhor presente que nós recebemos em todo o tempo de governo. Porque é o único presente que pode mudar o coração de uma pessoa. A Bíblia pode mudar o coração de uma pessoa. Entenderam agora? Porque quando a gente distribui a Bíblia, a gente está fazendo aquilo que faz a igreja crescer. Faz pessoas conhecerem o Salvador Jesus e alcançarem a vida eterna. A palavra do Senhor crescia. Agora, o crescimento da palavra é muito interessante. Vou contar algumas estatísticas para vocês. Nas sociedades bíblicas, no mundo inteiro, cada ano termina, a gente faz estatística e junta estatística. Tem sociedades bíblicas trabalhando em mais de 200 países e territórios. São 150 e poucas sociedades bíblicas e algumas trabalham em mais de um país e território. Tem mais país com sociedade bíblica do que país na ONU, só para vocês terem uma ideia do tamanho da rede. Aí soma todas aquelas Bíblias e faz as contas, quanto está saindo em cada país, distribuindo, quanto está distribuindo aqui nos Estados Unidos e Canadá, quanto distribui na América Latina, quanto distribui na África, na Europa, e assim coloca por regiões. Qual é a região do mundo que mais Bíblias distribui hoje em dia? As sociedades bíblicas. E a resposta é América Latina, onde o Brasil está junto. E dentro da América Latina, onde mais Bíblia é distribuída é no Brasil. Onde a igreja cresce mais no mundo? Na América Latina. Qual é a segunda região que a igreja mais cresce? Para mim até foi surpresa. Mas os relatos, as pesquisas de missiologia, dizem que a segunda região no mundo que a Bíblia, que a igreja mais cresce é a África. Qual é a segunda região no mundo que mais distribui Bíblias? África. Bem pertinho está a terceira região, Ásia. Ásia.
E qual é o terceiro lugar no mundo que a igreja mais cresce? Ásia. E qual é o lugar no mundo que a igreja menos cresce? Qual é a região? Europa. Qual é o lugar no mundo que menos Bíblias são distribuídas? Europa. Ficou claro agora que quando a palavra de Deus cresce, a igreja cresce. E quando a palavra de Deus diminui, a igreja diminui. Entenderam como é que funciona a relação? Os números comprovam isso. Então, querem que a igreja cresça, distribuam a palavra de Deus. E qual é o nosso problema, o grande problema? O grande problema não é só distribuir a Bíblia. É um grande problema. A distribuição no mundo inteiro, se a gente soma toda a distribuição de Bíblias no mundo, a gente não vai conseguir, nos números atuais, alcançar a metade da humanidade. De cada 2, 1 ter a Bíblia, digamos que seria uma boa quantidade já. A gente, continuando nos números atuais, a gente não vai alcançar essa metade dos 8 bilhões de habitantes no mundo nos próximos 200 anos. 200 anos, no ritmo atual, a gente não alcança. Ou seja, nós estamos perdendo a corrida. Cada ano que passa, com os números atuais, tem mais gente sem a Bíblia do que gente com a Bíblia. E aí a gente se pergunta, e o que eles estão consumindo? Outras informações, outros ensinamentos. E aí a gente quer não entender por que tem esses outros ensinamentos, esses outros conflitos. Porque nós cristãos não estamos fazendo a palavra de Deus crescer. E essa é a tarefa que Deus nos confiou. É importante a gente ver isso. Não é assim automático, né? Agora vai crescer. Não cresce. A palavra de Deus cresce quando ela é distribuída. E aí, uma vez distribuída, a gente tem que ensinar as pessoas alguns passos a mais. Eu digo para vocês quais são os passos. Ter a Bíblia é importante. Tem gente que tem 2, 3, 4, 5 Bíblias em casa. É muito importante ter Bíblias. Mas não é a coisa mais importante. Muito mais importante que apenas ter a Bíblia é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Contavam, quando eu era recém-formado, e já faz tempo isso, quase 50 anos que eu estou no ministério, contava a história de um sujeito que não encontrava, fazia meses, os seus óculos. Vocês sabem onde ele esqueceu. Dentro da Bíblia. E um dia ele foi mexeu na Bíblia e achou os óculos. Disse, puxa, fazia tempo que ele não lia só a Bíblia. Quantos de nós poderiam passar por essa experiência que a Bíblia é um bom esconderijo para os óculos? Ler a Bíblia é importante. Mas não basta ler a Bíblia. Quando eu dava aula de teologia no seminário, na escola de teologia, eu dizia para os meus alunos, se vocês sabem toda a Bíblia, vocês estão no nível do diabo. Porque o diabo sabe a Bíblia. Não é curioso? A tentação de Jesus, como é que o diabo ia lá para Jesus, citando o quê? A Bíblia, dizia o versículo direitinho. O que precisa o cristão ter que o diabo não tem? Fé em Jesus Cristo. Confiar em Jesus. Então não basta ter a Bíblia, tem que ler, não basta ler, tem que crer. Crer na palavra de Deus é importante, confiar naquilo.
fazer aquilo como norma de vida para se confiar. É isso que eu quero para a minha vida. Não adianta brigar, eu gosto disso ou não gosto daquilo. Tem algumas, chega a ser uma anedota. Diz que o pastor fez o casamento de dois jovens, casaram. E aí, no casamento, os pastores normalmente dizem que aquele casamento vale até quando? Até que a morte se separe. Pouco tempo depois, aqueles dois vieram, pastor, a gente fez um erro. Esse negócio de casamento nós não devia ter feito. Né? E a gente queria ver como é que a gente desfaz isso. O pastor, vocês têm certeza que vocês... a gente já experimentou, não está bom, nós vamos separar. E nós queríamos que o senhor nos ajudasse a separar. É mesmo? Vocês estão dispostos a separar? Estamos. Então vamos orar, diz o pastor. E o pastor disse, Senhor, leva para junto de ti um desses dois para desfazer o casamento. Não sei se é uma anedota ou é uma história trágica. Mas às vezes a gente quer dar uma ajeitadinha na Bíblia, né, para ficar mais de acordo com a minha vida e tal. Não, leva a Bíblia a sério, confia naquilo que ela diz. Nós vimos que a palavra de Deus, ela sempre se comprova verdadeira. Deve ter alguma razão pela qual Deus fez isso para a vida toda. E deve ter razão para cada palavra escrita na Bíblia. Ela se comprova ao longo da vida. A gente que às vezes é impaciente. Então, ter a Bíblia, ler a Bíblia, crer na Bíblia. E viver o que ela ensina. Aí vem essa de viver. Quem crê, vive de acordo. Quem confia, vive de acordo. E é isso que Deus nos pede, essa coerência de viver, crer e viver de acordo. Não é que a vida nos salva, não é que a obediência nos salva, mas a obediência, ela é fruto da fé. Jesus falou muito bonito sobre esses frutos da fé, quando ele disse que uma árvore boa produz o quê? Frutos bons. E quando tinha uma figueira lá que ele mandou cultivar, e ela não produzia nada, o que ele fez? Mandou cortar. A árvore boa produz, a fé produz frutos. Por isso, e a gente sabe que é assim. A gente às vezes tem medo, tem vergonha, mas deveria produzir o fruto que a Bíblia ensina. Se eu creio naquilo, eu faço aquilo na minha vida. E aí vem uma última coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Compartilhem a Bíblia. Passem adiante essa mensagem. É impossível o cristão não falar da sua fé. Sabe como o não cristão chega à Bíblia olhando para a cara do cristão? Eu tenho uma história que eu passei uma experiência na vida que me chamou muito a atenção. Eu já tinha lá mais de 55, estava perto de 60. E aí eu tive que ir para a USP estudar, por ordem do meu chefe. Diz que eu não entendia muito desse negócio de administração e manejar dinheiro. Ele disse, tu é muito bom em outras coisas, isso aí tu não entende nada, vai estudar. Mas vai numa escola boa. Eu tinha doutorado já em teologia. Eu disse, vai estudar, vai numa escola, vai fazer um MBA, Master of Business and Administration. Mas vai numa escola boa, não vai numa escola qualquer, que senão tu tira de letra e não aprende nada. Eu digo, qual é a escola boa que tem aqui? Ele disse, a USP é boa. A escola de administração da USP, vai lá fazer. Lá tinha que fazer vestibular, fiz vestibular para entrar, passei, né? Aí eu estava lá, cada aluno naquele curso de MBA, de administração e marketing, tinha que botar o nome da organização que ele trabalhava, da empresa que ele trabalhava. Na minha mesa estava escrito Sociedade Bíblica do Brasil. Estava eu sentado lá, o outro Banco, né, Banco Bamerindos, Banco Itaú, CPTM, né, grandes empresas, pessoal trabalhando, e eu lá, Sociedade Bíblica do Brasil. Eles olhavam aquilo. Olhava o velho ali sentado, tudo jovens. Né? Um dia veio uma moça assim,
conversar comigo no intervalo da aula. O senhor é padre? Aí eu espero, está quente. Está perto. E comecei a conversar com a turma. E sabe o que aconteceu naquele ano e meio que eu fiquei ali fazendo MBA? Aquela moçada, quando estava com problema, estava com dificuldade, no intervalo da aula, posso falar contigo? E abriu o coração. A primeira Bíblia que a pessoa lê somos nós. Eles olham para a cara da gente e vê a nossa coerência ou não coerência. Não precisa querer mostrar coerência. Ou você é ou você não é. Não adianta enfeitar. Quando eu dava aula no seminário teológico, eu dava aula para ensinar a turma a pregar. E aí, para pregar, tem que vir aí na frente, né? Aí eu sentava um lá no canto assim, eu dizia, agora você vem, botava os alunos lá na capela do seminário, digo, agora você vem e caminha que nem um pastor aqui na frente. E aí os caras, caminhar que nem pastor, mas como é que pastor caminha? Eu digo, com as pernas. Não caminha diferente dos outros, não fala diferente dos outros. Você é uma pessoa. E as pessoas percebem quem você é. Antes, quando eu estava sentado ali, quem não estava no seminário podia olhar quem é aquele alemão grande lá. Né? Quem é aquele sujeito lá? Não tem ideia. Mas agora vocês têm uma ideia de mim. Pode ser certa ou errada, mas tem uma ideia. Porque vocês me leram. Não é só me ouviram, vocês me leram. E eu tenho uma ideia de vocês, porque eu estou lendo vocês aqui. Esse é o relacionamento humano. E a gente diz, eu acho que eu posso confiar. Ou eu acho que eu não posso confiar. Logo a gente vê nisso. Então, esse é o compartilhar. Se eu quero entregar a Bíblia para uma pessoa, a pessoa vê na minha atitude como é que eu estou fazendo isso. E ela, lendo a minha atitude, ela pega e vai levar a sério ou não. É a palavra, não volta vazia. E a palavra cresce. Irmãs e irmãos, que Deus ajude todos nós, ajude a mim e a vocês, com a sua palavra, para que a gente possa fazer ela crescer com o auxílio do Espírito Santo. Que a gente possa ter Bíblias para distribuir. Que a gente possa encorajar as pessoas e a gente também ler a Bíblia que nós possuímos. Que a gente possa confiar naquilo que a Bíblia diz. Que a gente leve isso a sério e viva de acordo com a Bíblia. E que a gente compartilhe essa mensagem com todos. Amém? Amém. Que Deus os abençoe.